Prezado professor, doutor André Luiz Peixinho, presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, queridos amigos, queridas amigas, que Deus seja conosco e nos envolva na sua presença, na sua proteção. Rollo May, o pensador americano, num livro chamado Homem à Procura de Si Mesmo, procurou estabelecer o contraste do qual o ser humano padece e do qual ele sofre na sociedade contemporânea. Ele diz que esse contraste é caracterizado, por um lado, pelas conquistas da indústria, da tecnologia, e por outro lado, pelos conflitos, pelos tormentos, pela agressividade, pela violência, pelos transtornos de conduta que a tecnologia não logrou solucionar. May, que é filósofo, que é psicólogo, procurou fazer um exame sociocultural da paisagem do seu tempo e, por extensão, poderíamos dizer que aqueles elementos que ele levanta como sendo essenciais, fomentadores desse caldo de cultura agressiva, violenta e transtornada, ainda padecem e ainda acentuam a sua presença na sociedade odierna. Vai estabelecer o sensato teólogo, o famoso pensador e filósofo americano, que tudo isso é fruto espúrio de uma visão da vida essencialmente imediatista, materialista, na qual as estruturas sociais foram engendradas, foram construídas em base no pensamento hedonista, nihilista, que foi desenvolvido pós-Revolução Francesa, quando houve, pelo menos na prática ou historicamente, um divórcio mais efetivo entre o predomínio religioso, a ortodoxia da fé e as conquistas sociais, desembocando no século XIX, que pode ser considerado o século da ciência. É nesse panorama que vemos as ciências sendo construídas em bases com os pensamentos que na época eram levantados e estavam em voga: o positivismo, o empirismo, o iluminismo francês, forças que de alguma forma fizeram uma aglutinação, foram de alguma forma colaboradoras para o pensamento das futuras academias, dos laboratórios e das universidades não religiosas, as escolas laicas, que começaram a surgir e uma série de pensadores que de alguma forma acompanharam, ilustraram e procuraram reafirmar, corroborar e difundir esse pensamento que de alguma forma era o zeitgeist do momento. Chamava a atenção porque em vários setores, tanto da ciência nascente quanto da literatura e da filosofia, essa maré de ideal deveria estruturar o pensamento fundamental das sociedades porvindouras. Porquanto vamos encontrar aqueles ideais platônicos socráticos, as ideias espiritualistas, mesmo aquelas mais inocentes e consideradas mais modestas, eram agora refutadas
perdoe aí. Quem está com, tem um pouco, esse assunto do Corolla, prata, pintura Angélica, nosso irmão, quem está na casa, está conseguindo entrar. Por favor, bater lá, por favor. Viu? Desculpe, né? Eram refutadas pelas ideias que surgiriam agora em pleno albor do desenvolvimento científico no século XIX. É o momento em que as academias ganham uma representatividade e vamos encontrar os grandes teóricos, desde a ideia que surgiria em 31 de março de 1848 com Karl Marx, às 11 horas da manhã em Londres, quando apresenta o Manifesto Comunista, curiosamente no mesmo dia que as irmãs Kate e Margaret Fox, nos Estados Unidos da América, travavam contato com uma força estranha, uma força especial, apresenta-se o materialismo histórico, o materialismo dialético, as ideias, base fundamental dos pensamentos que surgiam na época, do modus operandi, modus vivendi, pelo menos em grande parte dos bolsões da sociedade no século XIX. May diz que essa influência e essa ramificação de pensamento não ficaria adstrita à ciência, mas deveria proliferar em vários setores, inclusive na literatura e no pensamento filosófico. A filosofia que foi tão rica de ideias e de alguma forma ao longo dos tempos, pelo menos ancestralmente, bebeu da sabedoria espiritual, agora se tornava materialista, pessimista, profundamente hedonista. E ele vai citar, por exemplo, os pensamentos suicidas, destrutivos e pessimistas de Schopenhauer. Vai chamar a atenção do grande filósofo alemão, que de alguma forma fez escola na época, grande intelecto, um cérebro privilegiado, que escreveu tanto sobre música, que tinha uma relação especial com a música de concerto, especialmente com a ópera, Wagner principalmente, vai declarar as suas ideias nihilistas, a sua forma de encarar a vida profundamente perturbadora. Possivelmente era portador de instabilidade emocional, de depressão crônica, que gerou a apologia, inclusive, do suicídio nas suas obras. Nietzsche, o filósofo, que tanto defendeu a ideia da libertação da sociedade humana dos poderes religiosos, do totalitarismo da fé dogmática, mas que, de alguma forma, apresentava também um conceito audacioso, dizendo que Deus morreu, apresentando a ideia de que o único cristão verdadeiro morreu na cruz, associando, portanto, o cristianismo a uma espécie de farsa, dizendo que a humildade cristã era uma forma de covardia social para o indivíduo não enfrentar os seus compromissos. Era a ideia, portanto, que era difundida a ponto de, pelo menos do ponto de vista coletivo ou no senso comum, se acreditar no século XIX que alguém que fosse religioso, que cultivasse algum pensamento espiritual, era ignorante e não sabia pensar, não sabia raciocinar bem, não era esclarecido, porque os tempos eram de rejeição a qualquer ideia espiritual religiosa. Esse conceito deveria desembocar também no século XX, na literatura, com alguns pensadores pessimistas, alguns momentos de angústia, como é o caso de Tolstói, de Goethe e de outros, como também na filosofia. A ciência abrindo espaço para várias conquistas, e a sociedade, fruto desse pensamento, deveria sofrer também em pós. Depois da Segunda Guerra Mundial, escreve ainda Rolomei, a sociedade pode ser considerada, a sociedade americana, especialmente a europeia, e por extensão poderíamos dizer do mundo, uma sociedade vítima do pessimismo, da negação da vida, da falta de valores e de sentido, porque após a tragédia do Holocausto, do Terceiro Reich, a ideia que se fazia que o mundo poderia ser destruído a qualquer momento. As juventudes, portanto, vítimas desse desencanto, as famílias
que perdiam praticamente os seus membros e alguns sobrenomes que foram lentamente excluídos da sociedade, perdidos pela morte das famílias, geraram na sociedade uma onda de pessimismo, segundo ainda o pensador americano. Vamos encontrar, portanto, nesse painel, nesse cenário, a tentativa do ser humano se reorganizar e de alguma forma apresentar uma reação àquele pensamento da guerra, da destruição em massa. Logo depois veio a guerra do Vietnã, do Sudeste Asiático, e é natural que vozes começaram a se levantar. Talvez, primeiramente, Jean-Paul Sartre, o extraordinário filósofo, vítima de alguma forma da Segunda Guerra Mundial, vítima das perseguições nazistas na França. Ele que acompanhou toda aquela saga, vai dizer, na sua defesa das suas ideias existencialistas, que ética, moral, valores, isso tudo são conceitos ultrapassados, conceitos não em voga. É necessário viver o existencialismo, viver o momento, viver os prazeres, viver cada experiência momentânea, porque logo depois vem a bomba, mais tarde a Guerra Fria, e vamos encontrar o mundo sempre nessa insegurança. É necessário viver, porque ele percebeu que a moral era muito verbal, a ética era muito no discurso. Ele percebia que as pessoas que falavam em moral, em ética, vendiam tudo, entregavam os próprios familiares à soldadesca nazista, para não serem vítimas do homicídio, dos campos de concentração, da tragédia de Hitler e dos seus asseclas. Era, portanto, o pensamento que predominava. Levantaram vozes para contrastar com aquela destruição que ficou na sociedade, para que nunca mais a humanidade repetisse fastos, épocas parecidas com aquela. Levantaram-se, portanto, vozes. Sartre foi uma delas. E lentamente uma série de pensadores começaram a contestar os valores então estabelecidos. A moral, a ética estabelecidas, exagerando em parte, e em parte também libertando o ser humano de alguns preconceitos vitorianos, alguns preconceitos ultrapassados, alguns preconceitos que eram mais moralistas do que éticos. Alberto Camus, nas suas obras, também de alguma forma desenha esse painel pessimista, angustiado, desenha de alguma forma esse cenário mundial que tomava conta. E vieram várias vozes do feminismo, de um lado, Mary Quant, a famosa inglesa, que de alguma forma também representava os ideais existencialistas, começou a protestar em relação a alguns valores instituídos sobre a mulher, apresentando uma nova forma, inclusive, de se vestir. Levantou a saia, que era uma forma de protesto. Hoje quase não usa mais saia, não se usa mais saia, de tanto levantar. Mas era, portanto, uma espécie de protesto que tomava-se conta. Herbert Marcuse, um dos grandes pioneiros do movimento da contracultura, que na Universidade de Berkeley vai defender a ideia do fazer o amor, do acabar com a guerra, acabar-se com a guerra, com a violência e fazer muito amor. Que, em verdade, essa ideia, segundo a história da filosofia, pertencia a Platão, diante das beligerâncias entre Atenas e Esparta, as guerras que aconteciam na Grécia. E ele falava do fazer amor, no sentido ético, estético, mas aquele fazer amor agora seria o estandarte, a bandeira de um novo movimento para contestar aqueles valores estabelecidos na época. Uma película cinematográfica chamada Apocalipse Now narrava a guerra do Vietnã. Os jovens americanos que tomavam tóxico para matar, porque não sabiam por que matar, então era necessário usar substâncias químicas para não sentir nada e assassinar aqueles que eram seus adversários, que ele não sabia por que, jovens de 18 anos. Era, portanto, o cenário que se desenhava na época. E o movimento da contracultura tomou conta da sociedade. Era necessário, portanto, derrubar, segundo o conceito deles, a ética vigente, o modelo então estabelecido, o ideário que então foi construído, as ideias, portanto, ultramontanas. Levantaram-se, portanto, vozes para contestar, e de maneira exagerada começaram a contestar a família, o casamento,
a ética, tudo isso seriam morais ultrapassadas. Era necessário, portanto, uma nova ética. Era necessário, segundo inclusive o conceito de um autor, compositor, poeta popular, criar-se uma sociedade alternativa. Era necessário criar-se uma nova comunidade. Viver, portanto, do próprio trabalho, do trabalho artesanal, que de alguma forma também foi um estímulo para voltar a tempos anteriores, bárbaros, antes da civilização, o trabalho artesanal, a promiscuidade, a falta de higiene. E começou aí a proliferar, principalmente no Ocidente, o ópio, a marihuana, a maconha, a cocaína e outras drogas que começaram a ter agora um poder destrutivo. Algumas que se estavam apenas em algumas regiões do Oriente chegaram com uma força virulenta, com um poder agora violento no Ocidente, tomando conta da sociedade. E esse movimento, que inicialmente era muito bonito, o movimento das roupas coloridas, o movimento hippie, que tomou conta, patrocinado por músicas, de um lado protestando, revolucionário, de outro melancólicas, angustiadas, que de alguma forma retratava o jovem buscando o seu sentido existencial, o seu lugar, a sua referência. 4 jovens da sua Liverpool saíram para tocar música e falar da sua barbearia, das coisas simples, de um amor, de um afeto. E os Beatles revolucionaram a cultura, tomaram conta do comportamento de massa, chamando a atenção, que de alguma forma também era uma das trilhas sonoras da época, para chamar a atenção. Mas logo depois vieram as dissoluções, os conflitos, a usança de drogas, segundo alguns biógrafos dos próprios integrantes, que foram vítimas. De um lado, John Lennon com suas músicas geniais, Yellow Submarine, Let It Be e outros. E do outro lado, Paul McCartney com suas músicas mais doces, suaves e reflexivas, Yesterday. E outras músicas, Eleanor Rigby, que envolveram a sociedade daquele tempo. Para depois, Lennon aparecer um pouco antes de ser assassinado por um fã fanático e dizer que o sonho acabou. O sonho do hippieísmo, o sonho daquele movimento de protestar para cair mais tarde em declarações, em brigas, em conflitos, em dissoluções, em situações até inesperadas, quando ele vai para a Índia, como era muito comum, ao lado de outras pessoas, buscar a meditação, buscar se encontrar consigo mesmo, eleger um guru para fazer meditação transcendental, mas o guru era um pusilânime, porque exigia horas e horas de meditação transcendental, pregava de maneira radical o vegetarianismo e comia carne escondida. Tentou violentar, segundo a mídia da época, Yoko Ono, a sua então esposa. E vamos encontrar, portanto, esse cenário ao lado dos Beatles, um jovem caminhoneiro que tinha servido ao exército, que tinha um certo molejo na cintura, e a humanidade conheceria, segundo alguns, o maior intérprete da música pop americana, Elvis Presley, que também, segundo os seus biógrafos, foi vítima da droga. Ao lado dele, outras personalidades que chamaram a atenção da época para a sociedade do seu tempo, para aquele movimento de contracultura que na década de 60 chegou ao auge com esses indivíduos, mas que desembocou mais tarde para a droga, porque aquilo que tentavam fazer na realidade já não conseguiam mais, porque o corpo tem certos limites, vivenciar os prazeres exorbitantes, mas há um limite, e começaram a realizar esses prazeres na imaginação, já que não conseguiam mais fazer no mundo real, passaram a usância de droga. A década de 60 e 70, portanto, esse movimento não durou nenhuma geração, porque não se aguenta, não se resiste, e vieram, portanto, as vítimas da droga, as vítimas desse próprio movimento, do deslumbramento da fama, da falta de referência, e ao mesmo tempo desembocar em outras calamidades. É nesse período que uma das crianças negras que cantavam o norte da América começou a cantar de maneira especial, de maneira excepcional. Ele tinha um certo traquejo também nas suas performances. Ele tinha um certo malabarismo na forma como ele se apresentava, a sua ingenuidade, a sua história marcada por grandes desafios e também de ingenuidade.
e a humanidade conheceria Michael Jackson, considerado talvez o maior de todos os tempos da música pop, vítima de um lado da imprensa sensacionalista e de outro lado da sua própria ingenuidade. As suas músicas, o seu ideal de Neverland, a cidade do nunca, a sua ideia, o seu ideal, de alguma forma também era reminiscência desse movimento contra a cultura da década de 60 e 70. Aqui em Salvador, em Arembepe, tivemos reuniões desses artistas, usando droga, maconha particularmente, para de alguma forma traduzir a falência moral de um movimento que poderia ser até bonito, pelo menos na juventude, mas tombou inevitavelmente nos excessos e na falta de referência, segundo ainda o psicólogo, filósofo e teólogo Holloway. A violência, esses conflitos, e hoje vamos encontrar essas mesmas sequelas cada vez maiores: o suicídio, o aborto, as agressividades, os dramas domésticos, a ausência de álcool e outras situações têm sido sequelas de toda essa construção social, de toda essa construção cultural, e atualmente as síndromes do pânico, as depressões, as enfermidades cardiovasculares, cada vez em índice maior, fruto do estresse, dos conflitos que nós não conseguimos digerir, solucionar, por falta de parâmetros, por falta de referência. Mas em pleno século XIX, quando o materialismo explodia aqui e acolá, quando a mensagem das ciências do momento construiu as suas bases, ao mesmo tempo, Allan Kardec já interpretava os enigmas do mundo espiritual com uma linguagem plenamente científica, à altura da ciência do momento, para, de alguma forma, na época exata, devolver à ciência, numa mesma linguagem, a aliança da ciência com a religião e dar uma religião científica, uma dimensão religiosa que não seja supersticiosa e anticientífica, como era no momento, apresentando uma religião cósmica, uma doutrina baseada na lógica, no bom senso, fruto da experiência do fato, da experimentação mediúnica, das investigações, utilizando a mediunidade como cobaia, entre aspas. Allan Kardec desvenda os elementos de todas as religiões, porque todas as religiões estabelecem a ideia da espiritualidade, da imortalidade da alma, de algo além da matéria, mas não necessariamente podem provar. O Espiritismo, através de Allan Kardec, provou aquilo que é histórico e que não é exclusivo, patrimônio apenas do Espiritismo: a mediunidade, a comunicação com os chamados mortos, entre aspas, a reencarnação. Essas ideias sempre houve na história do pensamento. Mas Allan Kardec, agora recebendo dos imortais, porque não foi o Espiritismo que criou os espíritos, é, portanto, a única doutrina, a única ciência que se saiba, que não partiu de uma hipótese para chegar à confirmação ou à refutação da hipótese. Partiu-se do fato, o fenômeno mediúnico, para estabelecer as conclusões. O Espiritismo partiu dos fatos. Foram os espíritos que vieram para estruturar o Espiritismo, e não Kardec, o Espiritismo, que elaborou o Espiritismo. Portanto, é uma ideia revolucionária, em que ele inaugura um conceito de natureza internacional, na introdução da mesma obra, o Livro dos Espíritos, quando ele coloca para ideias novas, palavras novas. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confibologia, semânticas variadas, significados variados para a mesma palavra. Porquanto a palavra espiritualismo já quer dizer alguma coisa designada ao longo dos tempos. Dessa forma, eu proponho a palavra espiritismo para dar ideia a uma nova ordem de conceitos. O espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações desses espíritos com o mundo material. É, portanto, uma nova ordem de ideias que, de alguma forma, sintetiza a sabedoria ancestral de todos os tempos e, ao mesmo tempo, antecipa os germes do conhecimento do futuro. Na obra básica, o Livro dos Espíritos, estão 1019 perguntas e 1019 respostas que ele colheu, interrogando mais de 1000 médiuns
de diversas partes do mundo, porque sabia 5 idiomas além do francês, poliglota que eu era. A maioria desses médios, meninas de 14 e 15 anos, e vale lembrar que as adolescentes, isto é, as meninas de 14 e 15 anos, nem eram adolescentes no século XIX, eram crianças, não são as meninas de 14 anos atualmente. Eram meninas que não eram permitida a elas o acesso à universidade, porque a mulher não tinha franqueado as portas das universidades. O máximo que a mulher podia era aprender um instrumento musical para tocar em casa e as prendas domésticas, nada mais. Era o conhecimento que se tinha. E essas meninas, como era o caso de Julie Caroline Baudin, a senhorita Hermance Dufour, Ruth Celine Jaffé e outras médios que em transe psicográfico recebiam páginas de filosofia, de história, de sociologia, de religião, que Kardec teve o cuidado de ocultar o nome dessas médiuns. Por quê? Porque elas seriam mais tarde mães de família, construiriam família, seriam mulheres mais tarde na sociedade, e ele evitou que o nome delas estivesse em destaque para que as críticas, os ataques, os adversários, os combates que caíram sobre ele não pudessem também cair sobre elas. O bom senso do codificador, elegendo um pseudônimo, já que ele não se chamava Allan Kardec, para de alguma forma as pessoas buscarem a obra que ele apresentava, não pelo nome dele, que era famoso na cultura parisiense, na cultura francesa, na pedagogia, mas que pudesse buscar a obra pelo conteúdo da obra. Obra essa que ele reconhecia não lhe pertencer, não ser fruto das suas elucubrações. Em O Livro dos Médios ele chega a dizer: algumas vezes eu tinha uma opinião diferente, pensava de maneira diferente, mas tive o cuidado de colocar as informações dos Espíritos, porque se trata da doutrina dos Espíritos, um consenso do mundo espiritual. A humanidade sempre travou contato com o mundo espiritual, mas Allan Kardec organizou essas ideias, colheu informações não de um espírito isolado, porque ele vai dizer: os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra. Logo, a sociedade humana é heterogênea, é feita de pessoas intelectualmente bem esclarecidas, bem estruturadas, da mesma forma que pessoas não tão esclarecidas. Há pessoas na sociedade que são perversas e outras abnegadas. Da mesma forma, há níveis de consciência, como costuma dizer o nosso peixinho, níveis de consciência diferentes. No mundo encarnado, há também no mundo desencarnado, em que nós não temos que acreditar, porque vai dizer Allan Kardec, há espíritos que sabem até menos do que alguns homens. Por isso, ele perguntava a várias entidades, a vários médios diferentes que não se conheciam, para aquilo que se repetisse, portanto o método da replicação, da repetição do fato, ser um consenso, portanto vinha não apenas de uma opinião isolada, mas era de uma mesma fonte, para estabelecer o controle universal do ensino dos Espíritos e abrir espaço para a visão de que nós somos imortais, que nós não somos apenas um corpo de carne, que temos uma ética que está baseada nessa destinação nossa. Se vamos viver, se a vida não é apenas a estruturação material do corpo, se a vida prossegue além da parada cardiorrespiratória e da morte encefálica, é necessário se preparar para essa vida, já que ela é o passaporte, a morte é o passaporte para a vida verdadeira. Então é necessário se preparar, da mesma forma que cada um de nós se prepara para alguma viagem. E Allan Kardec então recebe uma ética toda ela baseada no Evangelho de Jesus, baseada no amor, na caridade, na tolerância, no perdão, abrindo espaço para a consolação, conforme João capítulo 14, versículo 15, 16, 26 e seguintes, quando Jesus vai dizer: se me amais, guardais os meus mandamentos, porque eu pedirei ao Pai que envie o Espírito Consolador, o Espírito de verdade, que fará lembrar as minhas mensagens e muito mais. 18 séculos depois, essa profecia anunciada por Jesus se cumpre, quando os imortais vêm repetir a sua palavra e falar muito mais, dizer coisas que na época ele não podia dizer, em face da ignorância humana, em face da nossa ausência de conhecimento da época, dizer que nós somos imortais e que estamos acompanhados, que aqueles que viajaram antes de nós aguardam-nos, que os parentes queridos, os entes queridos permanecem vivos, como diz Humberto de Campos no prefácio de Parnaso de Além Túmulo: os mortos estão de pé. É necessário, portanto, essa ideia, que o Espírito
Espiritismo prova através da mediunidade. Eu me lembro que em maio de 1980, quando uma senhora aqui no Brasil conhecida, uma senhora que foi Miss Gleide Maria Dutra, faleceu de maneira dolorosa e o caso foi levado a tribunal, ao julgamento. E o seu marido estava sendo condenado por homicídio, porquanto o senhor João de Deus carregava um revólver na época e a bala que disparou do revólver atingiu a sua garganta. Era, portanto, pertencia ao seu marido. Era o dia de aniversário de casamento deles. E João de Deus estava sendo condenado, a família entrou, acusando, inclusive, Miguel de Jesus Sardano, Arnaldo Rocha, alguns companheiros. Estavam em um dia desse mês de 1980, no grupo espírita da prece, com Chico Xavier. E depois da reunião, Chico saiu com algumas mensagens psicografadas. A presidente da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul tinha uma carta de um certo João de Deus, que era para dar essa carta a Chico Xavier. E Chico chegou e disse, sem ouvir falar da carta, porque ela não tinha ainda travado o contato com o médium, quem é João de Deus? Tem algum João de Deus aí? E ela disse, Chico, tem uma carta desse senhor aqui, que ele queria dar para você, quer que abra? E Chico disse, não, minha filha, abra você. Ela abriu e começou a ler. Senhor Chico Xavier, Senhor Francisco Cândido Xavier, eu estou sendo acusado de um crime que eu não cometi, eu sou inocente, faça alguma coisa por mim, e se não puder fazer nada concretamente por mim, ore por mim, porque eu não assassinei minha esposa. Assinado João de Deus. Chico estava com uma carta ali, presente, não havia lido aquela carta daquele jovem senhor viúvo na época. Então pegou a carta psicografada de uma senhora chamada Gleide Maria Dutra e começou a ler, para a emoção das pessoas. A carta dizia mais ou menos assim, eu me lembro como se fosse hoje. Nós voltávamos da casa de minha mãe, depois do aniversário de casamento. Estávamos comemorando, você pela profissão que você exercia, ele era envolvido com seguros, tinha uma arma, e quando você retirou o coldre da cintura com a arma, por um acidente a arma disparou e alcançou a mim, alcançou-me. Eu não conseguia falar porque a bala alcançou a área da laringe. Eu entrei, portanto, em perturbação, o sangue esvaindo e eu era aquela asfixia. Pergunte à enfermeira fulana de tal, se no hospital eu não olhava para ela de maneira curiosa e ela tentava entender o que eu queria dizer com os olhos. Eu queria dizer para ela que você era inocente, que você não era culpado, que foi um acidente, uma fatalidade. Eu continuo a mesma pessoa aqui. E a minha dor, a minha maior dor é saber que você jovem continua na terra e eu aqui do outro lado. Porque continuo mulher. E naturalmente fico pensando em você mais tarde, pensando na possibilidade de você receber carícias de outra mulher. Continuar com o mesmo espírito no mundo espiritual. O fato de desencarnar não muda a pessoa. Mais tarde ela mesma volta e vai dizer para ele, aconselhando a ele se casar novamente, porque era muito jovem. Vai dizer, você não sabe como é a dor minha dizer isso para você. Mas os bons espíritos estão insistindo junto a mim com isso, porque você é muito jovem e eu não posso ser egoísta. Eu estou aprendendo aqui uma nova forma de fraternidade. Eu estou aprendendo porque se fosse eu no seu lugar, eu talvez recolocaria-me na vida. Me casaria por segunda vez. E você é muito jovem, era um rapaz de 30 anos na época. Casa-se novamente, etc. E naturalmente, ele atendeu o pedido. E ali o mundo espiritual se revelava muitas vezes. Através desse médium, como de outros médiuns, o mundo espiritual atesta, confirma as explicações que Allan Kardec recebeu no século XIX, com uma linguagem clara na doutrina dos Espíritos. O Espiritismo, portanto, meus amigos, vem nos convidar a viver em plenitude. Vem nos convidar a viver bem e a bem viver. Porque há uma diferença de viver bem com bem viver, segundo Joana de Ângeles. Viver bem é ter muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, como se costuma dizer. É quando ele estar bem do ponto de vista social e funcional. Mas bem viver é saber se conduzir na terra diante desses valores. É saber se conduzir na abundância para não cair no deslumbramento, na autofascinação. E é saber viver também na carência, sem a revolta, sem a rebeldia, sem a agressividade. Bem viver é mais importante
importante do que viver bem. E por isso a doutrina espírita vem dizer que somente conseguiremos viver em plenitude através da viagem para dentro, através do autoencontro pessoal e do desenvolvimento dos valores, do desenvolvimento pessoal, da tão estabelecida reforma moral, da transformação moral de comportamento para melhor, através da viagem interior, para o indivíduo se encontrar, descobrir-se quem se é, o que é que está fazendo na Terra, o que é que pode fazer para ser feliz, encontrar um sentido de viver, porque o ser humano é o único animal que coloca sentido nas coisas, e quando ele não atribui sentido nas coisas e não vê sentido nenhum nas coisas, ele adoece, ele não vive. Portanto, o nosso desafio é encontrar um sentido para viver, um sentido que é pessoal. Cada um de nós é que quer descobrir a si mesmo, para encontrar inclusive os seus demônios em linguagem psicológica, os seus conteúdos inconscientes, as suas imperfeições, para trabalhar, para desenvolver as virtudes, para superar aquilo que atrapalha o seu processo evolutivo. E nesse autoencontro, o indivíduo desenvolve uma tolerância para com os outros, porque percebe o quanto é difícil para consigo, o quanto é complicado, o quanto ele erra, ele cai. Então ele se dá o direito também de errar e de recuperar-se, dando o direito às outras pessoas a também errarem. Surge o perdão, a tolerância para com o outro, para com as fraquezas alheias, porque percebemos também as nossas fraquezas pessoais. Surge uma certa flexibilidade e surge a necessidade de servir. Somente através do sentido nós alcançamos a plenitude, através do serviço. O serviço ao próximo, que é o amor apregoado por Jesus. Quando a gente fala amar ao próximo como a si mesmo, o amor é a única solução. As pessoas acham que amar é apenas saindo aí nos beijinhos, ficar beijando, o carnaval acabou, né? Então, as pessoas acham que é só isso. Não, aliás, tem muita gente que está no beijinho e não ama verdadeiramente. Não é isso. Está fazendo salamaleques daqui para acolá. Não. O amor é mais profundo, no sentido que Jesus apregoou. O amor é o bem, o próprio respeito ao outro é um ato de amor. O amor não é necessariamente piegas, é dúcido, é cheio de ternura, mas é também enérgico, como acontecia com o nobre José Pititinga, aqui citado. Narra Filomeno de Miranda, em Loucura nos Bastidores da Obsessão, quando ele escreve essa obra sobre alguns fatos, quando estava encarnado aqui, na veneranda então União Espírita Baiana, hoje Federação Espírita do Estado da Bahia, quando José Pititinga um dia, em um centro espírita, em uma casa como essa, depois de proferir uma palestra sobre bem-aventurados os misericordiosos, ele fazia como os cristãos primitivos faziam, abria uma página do Evangelho, lia e comentava sobre a sua inspiração maravilhosa. E depois de tecer comentários, quando ele sentou, um senhor perturbado, cuja faculdade mediúnica ainda estava em educação, levantou-se em transe e começou a execrá-lo, a agredi-lo. Quem é você para falar esse tipo de coisa? Quem é você para falar sobre perdão? Você não é nada. E começou a falar sobre a sua pequenez, sobre as suas falhas morais. Começou a dizer, eu agora vou desmascarar você, seu miserável. E começou a dizer. E diz Manuel Miranda, Pititinga olhou, os olhos brilharam, lágrimas ameaçavam descer das órbitas, mas ele se conteve, o impulso, porque foi pego de surpresa, portanto uma reação, mas ele parou com a sua conduta de apóstolo, levantou-se, conteve a emoção, e diante das pessoas que olhavam estupefatas, diante daquele que era visto como uma referência, como um exemplo, ele se aproximou da pessoa e disse, meu amigo, muito obrigado. Eu sempre quis fazer isso. Eu sempre quis utilizar desse espaço aqui para falar sobre as minhas misérias, sobre as minhas imperfeições, mas nunca tive coragem. Nunca tive coragem de falar de mim, usando o templo do Senhor, da casa do Senhor, para falar de mim. Mas já que o Senhor antecipa, eu quero dizer que você está fazendo um grande bem a mim e a todos aqui. Meus amigos, esse que ele acaba de descrever sou eu. Sou eu. Um espírito que sente que vem de várias peregrinações de erros. Um espírito talvez até velho, mas agora que quer acertar, que quer optar por uma conduta diferente. E tenho me esforçado para alcançar um patamar diferente. O homem, diante daquela reação, dominado por uma entidade perversa, começou a chorar, ficou pálido, ajoelhou-se
perdoe. Me perdoe, meu Senhor. Tudo isso são calúnias. Tudo isso são calúnias. Calúnias para desmoralizar o Senhor. É mentira, sou eu. Sou eu que sou assim. E começou a chorar copiosamente. O médium em transe tombou do chão. Despertou. As pessoas acudiram. O Pititinga pegou um copo d'água, ofereceu-lhe um copo d'água. Ele despertou e veio o pranto convulsivo diante do constrangimento. Colocaram ele sentado e ele não sabia o que dizer. Só dizia que uma força estranha pegou ele, tomou ele. No processo ainda de falta de educação da mediunidade. E ali estava a presença do apóstolo de Jesus. Da referência hoje da casa máter do Espiritismo. Viver em plenitude é optar pela conduta sadia, pela conduta correta, como diz Joana de Ângeles. É melhor fazer a coisa certa agora chorando do que fazer a coisa errada agora sorrindo para chorar depois de muito tempo. Porque a vida prossegue além da tumba. Para concluir o nosso comentário, peço licença para narrar uma história que eu vi na internet recentemente e que a mim me chamou a atenção, me sensibilizou. Uma história que é desdobrada em duas cenas muito rápidas. A primeira delas aconteceu em Chicago. Essa região americana que chegou a ser uma espécie de cidade, propriedade de um homem só. Porque na década de 20 do século 20, do século passado, uma personalidade que se caracterizou pela perversidade, pelo contrabando. Na época da lei seca americana, onde era proibido as bebidas alcoólicas serem vendidas, ele continuara com seu comércio de bebidas alcoólicas, chegando a arrecadar 100 milhões de dólares por ano. Esse homem, que era considerado o dono de Chicago, chamado Al Scarface, conhecido como Al Scarface Capone, que mais tarde se notabilizou também pela prostituição, encaminhando várias famílias à prostituição, várias pessoas à destruição, com a sua virulência, a sua ambição, que possivelmente morreu mais tarde por problemas mentais. Esse homem tinha um advogado que era o seu braço direito. Easy Ed era um homem honrado, católico, que não procurava se envolver na vida pessoal, na privacidade do seu cliente, mas que com a sua habilidade no direito, já que o direito preconiza que toda pessoa tem direito à defesa, conseguia defender o seu cliente, driblar de alguma forma a lei e conseguir proteger Al Capone das garras da justiça na época. Capone, que chegou inclusive a fraudar o imposto de renda na época, era, portanto, confiava muito nesse advogado. Easy Ed, no entanto, que tinha uma família e cujo filho era a razão da sua vida, mais tarde percebeu que ele tinha que dar um bom exemplo para o filho, um nome, e ele sabia que Al Capone era visto como um criminoso temido, e ficava pensando no filho e no futuro. Lentamente começou a se inteirar da vida pessoal do seu cliente, e percebeu o quanto de comportamento ilegal, quanta tragédia, graças à sua perversidade, aos seus crimes, ele cometeu. Então, resolveu denunciar Al Capone. Chamou o FBI na época e disse que queria denunciá-lo, mas queria fazê-lo anonimamente. E na época, a polícia americana respondeu: infelizmente isso não vai ser possível. Se você deseja denunciar, você vai ter que ir até a julgamento, apontar o dedo em riste para o criminoso e provar publicamente. Naturalmente nós vamos dar a você toda a proteção da polícia, toda a segurança, mas você vai ter que fazê-lo de público. Vai ter que provar. Você tem a documentação, você tem as provas, vai ter que fazer isso de público. Ele pediu uma semana para pensar, e depois de pensar, resolveu fazê-lo mesmo assim. Denunciou. O julgamento, de alguma forma, gerou e abalou a América na época. E depois de algum tempo, Al Capone foi preso. Foi condenado a 11 anos de prisão. E nessa época, então, ele, Easy Ed, foi considerado um herói. Recuperou a sua dignidade porque era visto como advogado de um criminoso, de um mafioso. Mas, quase um ano depois, saindo de um restaurante, acompanhado de seguranças, ele foi metralhado pelos asseclas de Al Capone. Morrendo de uma maneira dolorosa, encontraram um rosário no seu bolso, que era muito católico, e um texto que ele próprio escreveu, falando sobre a honra, a dignidade, o amor à verdade, o amor ao bem, o exemplo que o indivíduo deve dar.
Mas, alguns anos depois, estamos agora na Segunda Guerra Mundial, em um porta-aviões Lexington, uma frota americana navegava sobre o Pacífico, o sul do Pacífico, e um avião que tinha pouco combustível e deveria voltar para sua base recebeu a notificação que deveria voltar por falta de combustível. Quando ele voltava, ele viu uma verdadeira coletividade de aviões japoneses. Era a época após Pearl Harbor. E ele então viu a frota americana colocada em perigo. Ele, a única aeronave, mas correndo risco de vida. Ele pensou que se fugisse, aquela frota seria destruída. E arriscando a própria vida, ele começou a dar piruetas no ar, a invadir aqueles aviões, aquele conjunto de aviões japoneses, conseguindo inclusive destruir 5 aeronaves inimigas e afugentar o resto. E mais tarde voltar às pressas com combustível zero para inclusive sobreviver. Ele tinha ligado a câmera cinematográfica que tinha no avião e gravou tudo. Mais tarde apresentou aos seus colegas. E esse piloto, chamado O'Hare, foi considerado o herói, um dos heróis da Segunda Guerra Mundial, quiçá o maior herói da Segunda Guerra Mundial. Foi condecorado. Hoje é uma estátua. E hoje há também um aeroporto, o aeroporto de Chicago, é o aeroporto O'Hare, em homenagem a esse homem extraordinário. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esse homem, Butch O'Hare, era filho de Easy Ed, o homem que sacrificou a sua vida para dar um exemplo ao seu filho, levando às barras da prisão aquele criminoso e evitando a morte de mais vidas. Esse homem deu a vida a um filho e deu um exemplo ao filho, que mais tarde se tornou um grande herói da Segunda Guerra Mundial. Viver em plenitude é encontrar um sentido para viver, para agir do bem, conforme dizia Jesus nas suas belas colocações do Sermão da Montanha. Então, meus amigos, cultivemos esse pensamento, reflitamos sobre isso, cheguemos em casa hoje e pensemos qual é o nosso sentido para viver. O que é que eu posso fazer para ser cada vez melhor? Evitar os campeonatos de vaidade, os discordar apenas para discordar do outro, apenas para impor as suas ideias, e ser feliz, que depende exclusivamente de nós, da nossa conduta conosco próprio, diante das leis universais. Pensemos nisso. Muita paz.